Você não tem um problema de dívida. Você tem um problema de identidade. E enquanto continuar tentando resolver a dívida sem corrigir quem você acha que é, o esforço será inútil, a luta será eterna e o resultado será o mesmo ciclo de falta disfarçado de progresso. O mundo ensina que dívida se resolve com mais trabalho, mais sacrifício, mais planejamento, mais controle. Mas eu lhe digo pela lei espiritual: a dívida não se resolve pelo esforço, ela se dissolve pela correção da imagem interior. Porque o dinheiro não responde ao quanto você se esforça. Ele responde ao que você reconhece como verdade sobre si mesmo. Você já tentou pagar contas, cortar gastos, reorganizar orçamentos, negociar prazos. E ainda assim, a sensação de aperto persiste. Não porque você seja incapaz, mas porque nunca corrigiu o espelho. O espelho interior que reflete quem você acredita ser. E enquanto esse espelho mostrar alguém endividado, pequeno, sem recursos, sem autoridade, a realidade externa não terá escolha senão obedecer. O espelho não erra, ele apenas confirma. Ele não discute, não negocia, não tem pena. Ele reflete com exatidão matemática a imagem que você sustenta na consciência. A maioria das pessoas vive tentando mudar o reflexo sem nunca olhar para o espelho. Correm atrás de dinheiro, mas carregam a identidade de quem sempre precisa correr. Pedem prosperidade, mas se veem como mendigantes espirituais. Declaram abundância com a boca, mas reconhecem escassez com o coração. E o espelho, fiel e implacável, devolve a imagem verdadeira. Não a que você fala, mas a que você é. Eu vi pessoas trabalharem por décadas sem sair do lugar. Não por falta de competência, mas por falta de correção interna. Vi almas talentosas se curvarem diante da dívida como se ela fosse senhor, quando na verdade é apenas sombra de uma crença antiga. E vi também o contrário. Homens e mulheres que pararam de lutar e começaram a decretar, que deixaram de implorar e passaram a comandar, que corrigiram a imagem no espelho e viram a realidade externa se reorganizar em dias. O dinheiro é um espelho vivo da identidade. Não um espelho de vidro que reflete o rosto, mas um espelho espiritual que reflete a alma. Ele não mostra o que você deseja, mostra o que você assume. Não revela o que você espera, revela o que você aceita como normal. E enquanto você aceitar como normal a ideia de que sempre falta, de que nunca é suficiente, de que você é endividado, o espelho do dinheiro confirmará essa verdade com precisão cruel. Mas existe uma frase que o espelho reconhece sem resistência. Uma declaração tão alinhada com a lei espiritual que, quando pronunciada com autoridade, reescreve a imagem interior e força o exterior a corresponder. Não é uma afirmação vazia, não é um mantra sem raiz, não é pensamento positivo disfarçado de espiritualidade. É a verdade sobre quem você é antes da dívida existir, antes do medo falar, antes do mundo lhe dizer que você precisa merecer. Essa frase é simples, direta e devastadora para a identidade antiga. E quando você a disser diante do espelho, olhando nos próprios olhos, com o tom de quem sabe que a lei nunca falha, algo mudará. Não em semanas, não em meses, em dias. Porque o espelho não conhece atraso. Ele só conhece obediência. Eu sou o suprimento divino agora. Esta é a sua verdade. Esta é a imagem que o espelho espera refletir. E quando você a sustentar sem vacilo, sem desculpa, sem contradição, a dívida perderá o poder. Não porque você pagou mais rápido, mas porque você deixou de ser quem ela podia governar. Antes de continuar, faça algo simples, mas decisivo. Se este conteúdo tocou você antes mesmo da explicação, escreva nos comentários: eu me alinho. Agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Não para acompanhar vídeos, mas para permanecer no fluxo certo quando a lei estiver em movimento. E agora, vamos ao ponto que faz o invisível responder. A lei espiritual opera por reconhecimento, não por negociação. Ela não pergunta se você merece, não consulta suas credenciais, não verifica seu histórico. Ela apenas confirma o que você reconhece como verdade sobre si mesmo. E esse reconhecimento não acontece no pensamento,
acontece na identidade. No núcleo silencioso, onde você sabe quem é antes de qualquer palavra ser dita. O espelho espiritual não lê sua esperança, ele lê sua assunção. Não capta seu desejo, capta sua certeza. O dinheiro é um espelho vivo da identidade. Não uma superfície estática, mas um reflexo dinâmico que responde instantaneamente à imagem que você sustenta. Quando você se vê como alguém que sempre luta, o espelho devolve luta. Quando você se reconhece como alguém que precisa merecer, o espelho exige mais sacrifício. Quando você se identifica como endividado, o espelho confirma a dívida como sua realidade permanente. O espelho não julga, não escolhe, não prefere. Ele apenas obedece à lei da correspondência exata. Entenda o mecanismo com clareza. Sua consciência é o objeto diante do espelho. Sua realidade financeira é o reflexo. E a lei espiritual é o espelho em si, neutro, fiel, incapaz de distorcer. Se o reflexo mostra escassez, não é porque o espelho esteja quebrado. É porque a imagem diante dele ainda carrega a marca da falta. Se o reflexo mostra dívida, não é porque o universo seja cruel. É porque a identidade ainda se apresenta como devedora. A maioria tenta mudar o reflexo sem corrigir o objeto. Esforça-se para pintar prosperidade sobre a imagem da pobreza, para colar abundância sobre a sensação de vazio, para gritar riqueza enquanto sussurra carência no coração. E o espelho, incapaz de mentir, devolve a verdade nua. Não a verdade que você proclama com a boca, mas a verdade que você sustenta na consciência. Por isso, o esforço falha. Não porque você seja fraco, mas porque está tentando consertar o lugar errado. Está correndo atrás do reflexo quando deveria estar corrigindo a imagem. Está brigando com o efeito quando deveria estar tratando a causa. A causa nunca foi a falta de dinheiro. A causa sempre foi a identidade que se vê sem recursos, sem autoridade, sem governo espiritual. O espelho espiritual funciona por 3 leis imutáveis. Primeira, ele não inventa, ele confirma. O que você vê na sua realidade financeira não é criação do acaso. É confirmação da sua identidade dominante. Segunda, ele não atrasa, ele responde. No momento em que a imagem muda, o reflexo começa a se reorganizar. Pode levar horas, dias, mas nunca deixa de corresponder. Terceira, ele não negocia, ele obedece. Você não pode subornar o espelho com boas intenções ou convencê-lo com esforço. Ele só reconhece uma coisa: a verdade da sua identidade. Quando você se identifica como suprimento divino, o espelho não tem escolha senão refletir provisão. Quando você se reconhece como governador espiritual, o espelho confirma domínio. Quando você assume que é a própria lei em movimento, o espelho devolve ordem, fluxo e multiplicação. Não porque você mereceu, mas porque você é. A diferença entre quem vive em ciclos de dívida e quem caminha em fluxo constante não está no esforço, está no espelho. Um encara o espelho e vê alguém tentando sobreviver. O outro encara o espelho e reconhece alguém que governa. Um pede permissão ao dinheiro. O outro comanda a substância. Um negocia com a escassez. O outro decreta a abundância. E o espelho, neutro e fiel, devolve a cada um exatamente o reflexo que sustenta. Você já reparou que certas pessoas atraem dinheiro sem esforço aparente? Que oportunidades surgem para elas sem que precisem mendigar? Que a provisão flui como se respondesse a um chamado invisível? Isso não é sorte, não é privilégio, não é mistério. É o espelho respondendo a uma identidade alinhada. Essas pessoas não falam de escassez, não se identificam com falta, não carregam a marca do devedor. E o espelho, obediente à lei, reflete governo onde há governo, provisão onde há certeza, multiplicação onde há reconhecimento. Agora, observe o oposto. Pessoas que trabalham sem parar e ainda assim vivem apertadas, que ganham e perdem, que acumulam e dispersam, que sobem e caem sem nunca encontrar estabilidade. Não porque sejam incompetentes,
mas porque o espelho interior ainda mostra alguém sem autoridade. Alguém que pede, que implora, que teme, que duvida. E o espelho, incapaz de mentir, devolve exatamente o que vê: instabilidade, aperto, falta. A palavra que você fala importa, sim, mas a palavra só funciona quando corresponde à identidade. Se você diz "eu sou abundante" com a boca, mas reconhece "eu sou pobre" no coração, o espelho ignora a boca e confirma o coração. Se você declara provisão com os lábios, mas sustenta carência na consciência, o espelho não hesita, ele reflete a carência. Porque o espelho não ouve palavras, ele lê identidade. Não capta discurso, capta reconhecimento. Não responde ao som, responde à verdade. Por isso, a correção precisa acontecer no lugar certo. Não na conta bancária, mas na imagem interior. Não no orçamento, mas na identidade. Não na estratégia, mas no reconhecimento de quem você realmente é antes de qualquer circunstância falar. E quando essa correção acontece, quando você para diante do espelho e reconhece a verdade, "eu sou suprimento divino agora", o reflexo não tem escolha senão mudar. O espelho responde à substituição, não à negociação. Você não convence o espelho de que merece riqueza. Você substitui a imagem da escassez pela imagem do suprimento. Você não pede ao espelho que seja generoso. Você se apresenta como governador, e o espelho confirma o governo. Você não implora por mudança. Você muda a imagem e o reflexo obedece. Esta é a tecnologia espiritual que o mundo esqueceu. Não é mágica, não é sorte, não é favor divino arbitrário. É lei. A lei do espelho. Como dentro, assim fora. Como você se reconhece, assim você é reconhecido. Como você se vê, assim você é visto. E o dinheiro, servo obediente da lei, apenas segue o padrão que o espelho confirma. Você não precisa de mais tempo, mais esforço, mais sacrifício. Você precisa de correção da imagem. E a correção começa no momento em que você para de tentar mudar o reflexo e começa a corrigir o objeto. No momento em que você deixa de negociar com a dívida e passa a substituir a identidade do devedor. No momento em que você encara o espelho e diz, não como desejo, mas como reconhecimento: "Eu sou o suprimento divino agora." O espelho não discute, ele apenas reflete. E quando você sustenta essa imagem, sem vacilo, sem contradição, sem retorno ao velho reconhecimento, o reflexo começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque a lei não pode falhar. O espelho nunca erra. Ele apenas obedece. A identidade antiga precisa morrer. Não ser melhorada, não ser ajustada, não ser consolada. Precisa ser enterrada. Porque enquanto você carregar o nome de endividado, o espelho continuará devolvendo dívida. Enquanto você responder ao chamado de sempre falta, o espelho confirmará a carência. Enquanto você se identificar como alguém que precisa correr atrás, o espelho manterá a corrida eterna. A identidade antiga não negocia com a nova. Ou morre ou governa. E se ela governar, você permanecerá preso ao reflexo que ela produz. O problema nunca foi a dívida em si. A dívida é apenas o eco de uma identidade que um dia disse, "Eu não sou o suficiente." É a sombra de uma crença que sussurrou, "Nunca vai dar." É o reflexo de um eu que se curvou diante da escassez e a chamou de realidade. E enquanto esse eu viver, enquanto essa voz falar, enquanto essa imagem permanecer diante do espelho, a dívida terá poder. Não porque seja forte, mas porque você ainda a reconhece como verdade. Existe uma escritura antiga que revela o mecanismo do espelho com precisão cirúrgica. Está em Provérbios 27:19, e diz: "Assim como o rosto se reflete na água, o coração reflete quem a pessoa realmente é." Leia de novo. Não diz que o coração reflete o que você deseja ser, o que você espera ser, o que você tenta ser. Diz que o coração reflete quem você realmente é. E o dinheiro, servo da lei, apenas obedece o reflexo que o coração projeta. O provérbio não fala de finanças, mas a lei é a mesma.
A água não inventa o rosto que reflete. O espelho não cria a imagem que mostra. A realidade financeira não gera a identidade, ela apenas confirma. Se você olha para a água e vê um rosto cansado, não é porque a água esteja mentindo, é porque o rosto está cansado. Se você olha para a sua vida e vê dívida, não é porque o universo seja cruel. É porque o coração ainda carrega a marca de quem um dia acreditou na falta. E aqui está a verdade que destrói a ilusão. Você não é o reflexo. Você nunca foi. O reflexo é apenas eco, sombra, confirmação. Você é o objeto diante do espelho. E o objeto pode mudar. A identidade pode ser substituída. O coração pode ser reprogramado. Mas só quando você entender que a identidade antiga não é quem você é, apenas quem você pensava ser. Conheci uma mulher que vivia aprisionada por dívidas que pareciam maiores que sua própria vida. Ela trabalhava, economizava, negociava, mas a dívida sempre voltava, como uma sombra que seguia seus passos, como um eco que não se calava. Ela veio até mim em desespero, dizendo: "Eu tentei tudo, mas nada muda." E eu lhe disse: "Você tentou tudo, exceto morrer." Ela parou, confusa. Eu expliquei: "A identidade que chora pela dívida precisa morrer. O eu que se identifica como endividado precisa ser enterrado, porque enquanto esse eu viver, a dívida será o reflexo natural." Dei a ela uma instrução simples, mas devastadora para o ego. Todos os dias, diante do espelho, ela deveria olhar nos próprios olhos e dizer: "Você não é mais endividada. Esse nome não lhe pertence. Esse reflexo não é real. Eu sou suprimento divino agora." Nos primeiros dias, ela sentiu resistência. A mente gritava: "Mas a dívida ainda está lá. Você está mentindo." Mas ela continuou. Não porque sentisse, mas porque escolheu a lei acima da aparência. Em uma semana, algo começou a mudar. Não nas contas, mas nela. A sensação de aperto deu lugar a uma calma estranha. O medo da falta foi substituído por uma certeza sem explicação. E então, no 10º dia, ela recebeu uma proposta inesperada. Um trabalho que havia aplicado meses antes, esquecido, rejeitado, voltou. Não apenas voltou, veio com um adiantamento que cobriu metade das dívidas. Em 30 dias o restante se dissolveu. Não porque ela trabalhou mais, mas porque ela morreu. A identidade antiga foi enterrada e o espelho confirmou a nova. Essa é a lei. Não teoria, não motivação, não pensamento positivo disfarçado de espiritualidade. É cirurgia da alma. É a morte do falso eu e a ressurreição do verdadeiro. Florence Scovel Shinn, que ensinou essa lei por décadas, repetia sem cessar: "Você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve à aparência, ou serve à verdade. Ou você se identifica com a falta, ou reconhece o suprimento. Não há meio termo." Ela contava a história de um homem que se via como fracassado. Cada projeto que iniciava desmoronava. Cada oportunidade que surgia escapava. E ele clamava: "Por que Deus me esqueceu?" Florence respondeu: "Deus não o esqueceu. Você esqueceu quem é." E enquanto responder ao nome de fracassado, o espelho confirmará o fracasso. Ela lhe deu um decreto simples: "Meu nome é Vitória. Eu sou o caminho aberto de Deus." Ele resistiu. "Mas eu não me sinto vitorioso", disse. "Então morra", ela respondeu. "Morra para o sentimento e viva para a verdade." Ele fez. Durante 20 dias repetiu o decreto. E no 21º dia, uma reviravolta tão completa aconteceu que ele mesmo mal conseguia acreditar. Uma sociedade que havia rejeitado, um investidor que havia desistido, um contato que havia esfriado, todos retornaram. Não porque ele forçou, mas porque o espelho obedeceu à nova identidade. A lei não falha. Ela apenas aguarda o momento em que você deixa de servir à mentira e passa a governar pela verdade. Agora, eu falo diretamente com você. Que identidade você está sustentando? Quando olha para o espelho, quem você vê? Alguém que sempre luta?
Alguém que nunca alcança? Alguém que carrega a dívida como cruz permanente? Ou você vê suprimento divino encarnado, governador espiritual em movimento, a própria lei em forma humana? A resposta está no reflexo da sua vida. Se a dívida persiste, é porque a identidade antiga ainda governa. Se a escassez retorna, é porque o velho eu ainda fala mais alto. Se o aperto sufoca, é porque o coração ainda reconhece falta como verdade. Mas isso muda. Não gradualmente, mas instantaneamente, no momento em que você escolhe a morte do falso e a ressurreição do verdadeiro. A identidade antiga fala assim: eu sou endividado, eu sempre luto, nunca é suficiente, dinheiro é difícil, eu não mereço, eu não consigo. E o espelho, neutro e fiel, devolve: dívida, luta, falta, dificuldade, indignidade, impossibilidade. Não porque seja cruel, mas porque é exato. A identidade nova fala assim: eu sou o suprimento divino agora. Eu governo, não imploro. A provisão me obedece. O fluxo me reconhece. Eu não careço de coisa alguma. Tudo o que preciso já está presente. E o espelho, ainda neutro, ainda fiel, devolve: provisão, domínio, fluxo, reconhecimento, plenitude, presença. Não porque você mereceu, mas porque você é. Você entende o que está acontecendo aqui? Não estou lhe dizendo para fingir, para imaginar, para fantasiar. Estou lhe dizendo para morrer. Para enterrar a identidade que nunca foi sua, que você herdou do medo, da cultura, da memória, da dor. Para deixar no túmulo o nome falso e sair usando o verdadeiro. E quando você sair, quando se apresentar ao espelho com a nova identidade, o reflexo não terá escolha senão mudar. A dívida não é seu inimigo. É apenas o reflexo de um inimigo que já deveria estar morto. E o inimigo é o eu que se curva, que teme, que implora, que se identifica com a falta. Esse eu precisa ser crucificado pela verdade. Precisa ouvir o decreto final. Você não governa mais. Seu nome não é mais reconhecido. Seu reflexo não é mais aceito. Eu sou o suprimento divino agora. E quando esse decreto sai da boca com autoridade, o velho eu começa a morrer. E o espelho, obediente à lei, começa a refletir a nova imagem. Não espere sentir. Sinta depois de declarar. Não espere ver. Veja depois de reconhecer. A identidade muda primeiro. O reflexo segue depois. Sempre. Sem exceção. Porque o espelho nunca se atrasa. Ele apenas aguarda a imagem correta. E quando a imagem é corrigida, o reflexo obedece. Não em semanas, não em meses, em dias, porque a lei não conhece demora, só conhece correspondência. O espelho responde a ritmo, não a tentativa. A maioria fala uma vez e espera. Declara hoje e duvida amanhã. Reconhece a verdade pela manhã e nega à tarde. E o espelho, confuso entre sinais contraditórios, mantém o reflexo antigo por falta de instrução clara. Mas quando você estabelece ritmo, quando fala com consistência, quando sustenta a imagem sem vacilo, o espelho não tem escolha senão obedecer. A lei responde a padrão, não a impulso. Um homem me procurou certa vez, sufocado por contas que cresciam como erva daninha. Ele tinha tentado orações, afirmações, visualizações. Nada mudava. Perguntei: quantas vezes por dia você olha para a dívida? Ele respondeu: o tempo todo. Acordo pensando nela, durmo preocupado com ela. Eu disse: e quantas vezes por dia você olha para o espelho e declara sua verdadeira identidade? Ele ficou em silêncio. Nenhuma, admitiu. Então você alimenta o reflexo errado e pergunta por que ele persiste. Dê-lhe um ritual simples. 3 vezes ao dia diante do espelho, dizer: eu sou o suprimento divino agora. Apenas isso. Sem explicação, sem negociação, sem dúvida. Em 5 dias, uma oportunidade surgiu. Em 10, metade da dívida se dissolveu por caminhos que ele nem imaginava existir. Outra mulher, empresária, via sua empresa sangrar dinheiro. Clientes sumiam, fornecedores pressionavam, o fluxo secava. Ela corria, negociava, implorava.
até que parou. Parou de correr e começou a se reconhecer. Todo dia, ao acordar, antes de checar mensagens, antes de olhar planilhas, ela ia ao espelho. Eu sou suprimento divino agora, dizia. Não para convencer o universo, mas para lembrar a si mesma. E em 2 semanas, contratos esquecidos retornaram, pagamentos atrasados chegaram, novos clientes apareceram sem que ela os buscasse. O espelho obedeceu ao ritmo. E houve um jovem que herdou dívidas que não fez. Carregou vergonha que não era sua. Viveu anos curvado sob um peso que pertencia ao passado de outros. Quando lhe ensinei a lei do espelho, ele resistiu. Mas eu não criei essa dívida, protestou. Não importa, respondi. Você a reconheceu como sua. E o espelho confirma o que você reconhece, não o que você criou. Ele começou o ritual. Manhã e noite, olhos nos olhos, declarando a verdade. Em 3 semanas, um advogado que ele nem conhecia lhe ofereceu ajuda gratuita. A dívida foi contestada, reduzida, dissolvida. Não por milagre, mas por lei. O espelho refletiu a nova identidade e a realidade se reorganizou para corresponder. O que essas histórias têm em comum? Nenhuma delas tentou mudar o reflexo diretamente. Todas mudaram a imagem. Nenhuma implorou ao universo. Todas decretaram a verdade. Nenhuma esperou sentir. Todas falaram primeiro, sentiram depois. E o espelho, neutro e perfeito, obedeceu. Você está a ponto de receber a mesma chave. Mas antes de dá-la, preciso que entenda. Não é a frase que tem poder. É o reconhecimento por trás dela. Não é o som que muda o reflexo. É a identidade que o som expressa. Quando você fala, eu sou o suprimento divino agora, não está criando uma verdade nova. Está reconhecendo uma verdade eterna. Está lembrando o espelho de quem sempre foi, antes da dívida falar, antes do medo governar, antes do mundo lhe dizer que você era pequeno. O espelho aguarda esse reconhecimento. Não com ansiedade, mas com neutralidade perfeita. Ele não torce por você, não tem preferências, não julga. Apenas reflete. E quando você se apresenta com a imagem correta, ele devolve o reflexo correspondente. Não porque você mereceu, mas porque é lei. Como dentro, assim fora. Como você se reconhece, assim você é reconhecido. Como você se vê, assim você é visto. A transição que está acontecendo agora não é de aprendizado para a prática. É de tentativa para comando. Você tentou mudar a dívida. Agora vai comandar a identidade. Você tentou negociar com o reflexo. Agora vai corrigir a imagem. Você tentou convencer o espelho. Agora vai simplesmente ser quem é e deixar o espelho obedecer. O ritual que vem a seguir não é sugestão. É instrução divina. Não é experimento. É decreto. Não é para testar se funciona. É para ativar o que sempre funcionou. O espelho nunca falhou. Você apenas nunca lhe apresentou a imagem certa pelo tempo suficiente para que o reflexo se estabilizasse. Mas isso muda agora. Porque você está prestes a receber não apenas uma frase, mas o padrão exato de como falá-la, quando falá-la e o que esperar quando o fizer. E quando você seguir esse padrão com fidelidade, sem vacilo, sem contradição, o espelho começará a mudar. Não em semanas, em dias. Porque a lei não conhece demora quando a imagem é clara, o ritmo é constante e o reconhecimento é verdadeiro. Respire fundo. O que vem agora não é teoria, é tecnologia espiritual. É o código exato que reprograma o espelho. É a senha que abre o cofre do suprimento divino. E quando você a disser, quando a sustentar, quando viver a partir dela, a dívida perderá o poder. Não porque você pagou mais rápido, mas porque você deixou de ser quem a dívida podia governar. O espelho confirmará. Você não é mais o endividado. Você é suprimento divino agora. E o reflexo, obediente e exato, corresponderá. Agora você vai falar. Não como tentativa, mas como decreto. Não como desejo, mas como reconhecimento. Não como pedinte, mas como governador.
Você vai se posicionar diante do espelho, olhar nos próprios olhos e dizer a verdade que a dívida tentou esconder, que o medo tentou apagar, que o mundo tentou negar. E quando você disser, o espelho não terá escolha senão obedecer. Encontre um espelho. Não importa o tamanho, não importa o lugar. Pode ser o espelho do banheiro, pode ser o espelho do quarto, pode ser a tela escura do celular quando a luz está certa. O que importa não é o espelho, é o que você reconhece nele. Pare diante dele. Respire. Não apresse. A lei não se move por pressa, se move por autoridade. Olhe nos seus próprios olhos. Não desvie, não fuja. Você não vai mais se esconder de quem realmente é. Por anos você se escondeu atrás da dívida, atrás do medo, atrás da identidade que nunca foi sua. Mas agora você encara. Você se reconhece. Você declara. Fale esta frase. Não grite, não sussurre. Fale com o tom de quem sabe, com a cadência de quem governa, com a certeza de quem não precisa convencer, apenas reconhece. Fale devagar. Cada palavra importa. Cada sílaba carrega lei. Cada som reprograma o reflexo. Eu sou o suprimento divino agora. Respire. Deixe a frase descer. Não analise, não questione, não duvide. Apenas deixe ser. O espelho ouviu. A lei foi ativada. O reflexo começou a mudar. Mas você não para. Você repete. Porque a repetição não é dúvida, é consolidação. Não é fraqueza, é ritmo. Não é medo, é domínio. Fale de novo. Com mais firmeza agora. Com mais certeza. Com mais peso. Como quem assina um documento eterno. Como quem decreta uma verdade que não pode ser revogada. Como quem reconhece não o que deseja ser, mas o que sempre foi. Eu sou suprimento divino agora. Sinta. Não force o sentimento, mas permita que ele venha. Você está se lembrando de algo que esqueceu. Está reconhecendo algo que sempre soube. Está voltando à identidade original, anterior à dívida, anterior ao medo, anterior à mentira. E o espelho, fiel à lei, começa a confirmar. O reflexo começa a se reorganizar. A realidade começa a obedecer. Agora, pela terceira vez. Com toda a autoridade que o céu lhe deu. Com todo o domínio que a lei lhe concedeu. Com toda a certeza que a verdade lhe garante. Fale como quem sabe que o espelho não pode resistir. Fale como quem entende que a lei não falha. Fale como governador espiritual, comandando a substância divina a tomar forma. Eu sou suprimento divino agora. Pronto. O decreto foi dado. A imagem foi corrigida. O espelho foi instruído. E a partir deste momento, o reflexo não tem escolha senão corresponder. Não porque você forçou, mas porque é lei. Não porque você mereceu, mas porque você é. Não porque você implorou, mas porque você reconheceu. O que você acabou de fazer não foi afirmação. Foi identificação. Não foi pensamento positivo. Foi reconhecimento espiritual. Não foi tentativa de mudar o reflexo. Foi correção da imagem. E quando a imagem está correta, quando o reconhecimento é verdadeiro, quando a identidade é sustentada, o espelho obedece. Sempre. Sem exceção. Porque essa é a lei. Agora você sabe como falar. Sabe o tom, sabe o ritmo, sabe a certeza necessária. Mas saber não basta. Você precisa viver. Precisa fazer dessa frase não um evento único, mas um padrão diário. Precisa transformar esse reconhecimento não em momento, mas em identidade permanente. E quando você fizer isso, quando você sustentar essa imagem sem vacilo, sem contradição, sem retorno ao velho reconhecimento, o espelho confirmará em dias o que você tentou forçar por anos. A dívida começará a se dissolver. Não porque você trabalhou mais, mas porque você deixou de ser o endividado. A provisão começará a fluir. Não porque você mereceu, mas porque você se reconheceu como suprimento. O reflexo mudará. Não porque você negociou com o espelho, mas porque você corrigiu a imagem. E o dinheiro, servo obediente da lei, seguirá o padrão que o espelho confirma.
Você falou 3 vezes. O decreto está dado, a lei está ativada, o espelho está reprogramado. Agora resta apenas uma coisa: sustentar. E eu vou lhe ensinar exatamente como. Pelos próximos 7 dias, você caminha como quem governa, não como quem implora. Acorda como suprimento divino, não como devedor. Move-se como quem reconhece a provisão, não como quem teme a falta. E a cada dia você reforça a imagem diante do espelho até que o reflexo não tenha escolha senão obedecer completamente. Este é o seu ritual de 7 dias. Não é sugestão, é estrutura. Não é opcional, é necessário. Porque o espelho responde à consistência, não a impulso. E se você quer que o reflexo se estabilize na nova imagem, precisa sustentá-la com fidelidade inabalável. Pela manhã, antes de qualquer outra palavra, antes de checar mensagens, antes de olhar o saldo, antes de pensar na dívida, você vai ao espelho, olha nos próprios olhos e declara 3 vezes, com autoridade crescente: Eu sou suprimento divino agora. Não apresse. Respire entre cada repetição. Deixe a verdade descer. Deixe o reconhecimento se enraizar. Este é o seu primeiro ato do dia. Não é preparação para o dia. É a fundação do dia. À tarde, no meio do movimento, do trabalho, da correria, você pausa. Não precisa de espelho físico. Você fecha os olhos, respira e reconhece internamente: Eu sou o suprimento divino agora. Uma vez basta. Não é repetição por dúvida, é lembrança por sabedoria. Porque o mundo gritará falta ao seu redor, e você precisa de um ponto de ancoragem que o traga de volta à verdade. À noite, antes do sono, você retorna ao espelho. Desta vez, não com urgência, mas com gratidão. Olha nos próprios olhos e reconhece: Eu sou o suprimento divino agora. Diz 3 vezes, devagar, como quem sela o dia na verdade. Como quem programa o subconsciente para trabalhar durante a noite. Como quem fecha o ciclo diário, não na preocupação, mas no reconhecimento. Durante esses 7 dias, você abençoa todo o dinheiro que toca. Não importa se é muito ou pouco, não importa se entra ou sai. Cada nota, cada moeda, cada transação é oportunidade de reforçar. Isto é suprimento divino em movimento. Você não teme gastar, porque sabe que é suprimento. Não acumula com ansiedade, porque sabe que é fonte. Você governa o dinheiro, não se curva a ele. E quando a dívida aparecer, porque ela aparecerá, não fisicamente dissolvida ainda, mas tentando retomar o poder, você não treme. Você olha para ela e reconhece: Você é apenas o reflexo de uma identidade que morreu. Eu sou o suprimento divino agora. E segue. Sem negociar, sem entrar em pânico, sem retornar ao velho reconhecimento. Você sustenta a nova imagem e deixa o espelho fazer o que sempre fez: obedecer. Em 24 a 72 horas, sinais começarão. Não necessariamente dinheiro caindo do céu, mas reorganização. Clareza onde havia confusão. Convites onde havia silêncio. Oportunidades onde havia fechamento. Pagamentos liberados, propostas renovadas, caminhos abertos. O espelho começando a refletir a nova identidade. E quando isso acontecer, você não se surpreende. Você reconhece. É a lei em ação. É o espelho obedecendo. É o reflexo correspondendo à imagem correta. Você agradece, mas não como quem recebeu um favor, como quem reconheceu o que sempre foi seu. Agora eu lhe peço uma coisa. Não por engajamento, não por métrica, mas como ato de ativação espiritual. Escreva nos comentários a frase âncora. Digite: Eu sou o suprimento divino agora. Deixe sua palavra ecoar no campo digital. Deixe seu decreto se tornar testemunho. Deixe seu reconhecimento fortalecer o de outros que ainda estão descobrindo o poder do espelho. Este não é comentário casual. É contrato espiritual. É declaração pública de que você deixou de ser o endividado e assumiu sua identidade verdadeira. E volte. Volte em 7 dias e testemunhe. Volte e relate o que o espelho confirmou.
Volte e confirme que a lei não falha quando a imagem é sustentada. Porque sua história não é só sua. É prova viva para outros de que o espelho obedece, de que a lei funciona, de que a identidade governa o reflexo. Você não saiu da dívida. Você saiu da identidade que produzia dívida. Você não atraiu mais dinheiro. Você se reconheceu como suprimento. Você não mudou o reflexo. Você corrigiu a imagem. E o espelho, neutro, fiel, perfeito, fez o que sempre faz. Obedeceu. O ritual está completo. A instrução está dada. A lei está ativada. Agora resta apenas uma coisa: você ser quem sempre foi. Não o endividado, não o pequeno, não o que implora, mas suprimento divino encarnado, governador espiritual em movimento, a própria lei em forma humana. O espelho aguarda. E quando você se apresentar com essa imagem, dia após dia, sem vacilo, sem contradição, ele confirmará: você é livre. Não porque a dívida sumiu, mas porque você deixou de ser quem a dívida podia governar. Eu sou lei.